Se a criança tem a oportunidade de experimentar fisicamente um espaço, ela vai ter maior facilidade de lembrar-se do trajeto percorrido e, consequentemente, representá-lo gratificamente com maior propriedade. Então, o exemplo que eu dei, né, dela fazer o mapa do caminho de casa até na escola, dela ter essa experiência de observar o caminho, né, por onde ela passou, quais os elementos mais marcantes que tem para ela se localizar, que é importante. E somente a partir dos 11, 12 anos de idade, o aluno é capaz de compreender essa noção abstrata do espaço representado pelo mapa. Isso só acontece nessa idade porque é somente nessa fase que a criança consegue conceber a ideia de que o mapa representa uma determinada área. Com os estudos realizados por Piaget sobre o desenvolvimento do pensamento lógico, se tem 3 capacidades que são apropriadas paulativamente pelas crianças, que é a noção de descentralização, conversação e reversibilidade. A primeira ocorre quando a criança passa a se considerar outros pontos de referência que não o seu próprio corpo. Isso acontece por volta dos 4 aos 7 anos. No período pré-operatório, a criança também ainda não tem noção de conservação. Para ela, mudando-se a aparência do objeto, muda-se também a sua quantidade, volume e massa. As ações no período pré-operatório, embora internalizadas, não são reversíveis. Por exemplo, ao se pedir a uma criança de 4 anos para acrescentar 3 balas a uma determinada quantidade de balas e depois retirá-las, ela não entenderá que ficou com o número inicial de balas. Para que ela entenda a operação, é preciso fazer a contagem das balas disponíveis em todos os momentos. Falta-lhe, portanto, a reversibilidade de pensamento. É por isso que esse período recebe o nome de pré-operatório. Nele, a criança ainda não é capaz de perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. Além disso, somente a partir dos 7 a 8 anos, a criança começa a perceber que a posição de um mesmo objeto pode ocorrer em 2 sentidos, compreendendo com mais clareza o movimento de ida e volta. Essa reversão das posições é denominada reversibilidade do pensamento. Quanto à aquisição da orientação espacial associada à lateralidade, ou seja, a distinção entre direita e esquerda, apenas ocorre entre os 5 e 8 anos, e as crianças conseguem distinguir esses conceitos com clareza, sendo que a compreensão do conceito de frontalidade só ocorre entre os 8 e os 11 anos. Outra relação espacial, como as projetivas e euclidianas, também só são compreendidas com êxito pela criança entre os 7 e 11 anos. A visão projetiva refere-se à possibilidade da criança observar determinados objetos com base em outros pontos de vista. Por sua vez, as relações euclidianas são as coordenadas que permitem situar os objetos e dar orientação de seu deslocamento em função de uma estrutura cujas referências são independentes desses objetos. Portanto, durante o processo de aquisição das noções de cartografia, deve-se levar em conta a relação topológica elementares, ou seja, as primeiras relações que as crianças estabelecem com o espaço real. Então, a importância da gente trabalhar esse tipo de pensamento, né, na aquisição do conhecimento, quando a gente trabalha com os desenhos de mapas, né, para ele desenhar a casa dele, a escola, né?
essa divisão do espaço, ou a sala de aula com os colegas. A gente pode apresentar e observar que durante essa espacialização pelas crianças, eles separam por ordem. Por exemplo, separa por ordem, envolvimento e continuidade. Vizinhança. Ocorre quando o sujeito é capaz de perceber objetos lado a lado de forma contínua. O desenvolvimento deve ser orientado de espaços próximos para espaços mais distantes. Aí a gente passa para a etapa da separação. Ocorre quando os objetos vizinhos passam a ser percebidos de forma separada em um mesmo plano. Ordem. Ocorre quando o objeto ocupa uma posição anterior, intermediária ou posterior a determinado ponto de vista. O envolvimento. Ocorre quando os objetos ocupam uma posição anterior, intermediária ou posterior a determinado ponto de vista. O envolvimento ocorre quando se consegue partir da relação dos elementos com seu entorno, e a continuidade refere-se ao pensamento de um espaço contínuo, como parte integrante de um todo. O trabalho com áreas isoladas pode dificultar o processo de aquisição do conhecimento, daí a importância do educador permitir que o aluno possa estabelecer relações da área de estudo com o todo ou com as regiões que ele já conhece.